continuando a nossa conversa, né, bate-papo direcionado, essa reflexão sobre as perspectivas e as possibilidades que a gente tem aí no que tange a nossa sustentabilidade para os próximos tempos aí do pós-pandemia. Eu queria mostrar então para vocês comentar aqui com vocês, o tema é cultura como fator de desenvolvimento, né? E querendo comentar aqui com vocês duas notícias que a gente tem se deparado aí pela internet com muita frequência. Um deles é essa questão do segmento artístico, né? A área artística é a que mais vem sofrendo na pandemia. A primeira a parar, a última a voltar. O segundo segmento que mais está sofrendo, a segunda área econômica que mais está sofrendo, segundo o próprio Ministério da Economia, é a aviação civil. Mas se a gente for comparar a aviação civil com o trabalhador da aviação civil com o trabalhador da área da cultura, a gente vai ver que o trabalhador da área civil ele tem mais garantias trabalhistas, ele está mais coberto do que o trabalhador da área da cultura, da área artística, que sempre trabalhou na informalidade, né? Grande parte da força de trabalho da área artística trabalha na informalidade. Então, se a gente for comparar ainda, se fosse mais cruel ainda essa diferença, né, entre a área artística, que é a primeira que mais sofre, e a área da aviação civil, que é a segunda que mais sofre. E aqui uma outra notícia, que saiu nesses últimos dias também, sobre as mudanças culturais no pós-pandemia. As pessoas parece que vão sair dessa pandemia com os hábitos e os consumos alterados, mas de tal maneira que não é o hábito e o consumo que vai se alterar. Na realidade, o que está se alterando é a cultura, é o jeito de ser das pessoas. Então, nós estamos, né, numa situação um tanto quanto, vamos dizer assim, surreal, porque nós estamos vivendo a pior crise dos últimos 50, 60, 100 anos, sei lá, ao mesmo tempo que, para um futuro imediato, nós não temos a mínima noção do que vai acontecer, nós não temos a mínima noção de como a gente vai poder se movimentar e se comportar no meio dessa confusão toda aí que a gente acabou se envolvendo. A situação nossa é de muita fragilidade. Então, nós estamos numa situação de muita fragilidade e ainda com um futuro totalmente incerto. A fragilidade é muito grande, a fragilidade do setor cultural. Saiu uma pesquisa da Universidade Federal da Bahia, né, aí agora sobre o impacto do Covid na economia da cultura. Alguns números são realmente bem drásticos, bem assustadores. Hoje nós estamos com 80% dos trabalhadores da área da economia da cultura, da área artística, estão vivendo na informalidade. De 80% dos trabalhadores e dos empreendimentos culturais tiveram que cancelar de 50% a 100% das suas atividades, ou metade ou totalmente, o total das atividades teve que ser cancelado a partir do mês de maio, né? 65% dos empreendimentos culturais foram obrigados a diminuir seus contratos, 50% demitiu os colaboradores, 90% das pessoas e das organizações estão com as atividades em 2020 totalmente restritas, e 50% desses acham que as atividades vão continuar restritas até 2021. Né? E 2/3 das organizações e metade das pessoas não tem a mínima condição de fazer
qualquer estimativa que seja de como as coisas estarão durante o ano de 2021. Então, quer dizer, a gente tem um futuro totalmente escuro, não dá para a gente prever nada, né? Quase metade das pessoas não está prevendo, não tá, na área artística a gente vive de projeto, né? Quase a metade das pessoas, 60% das empresas culturais, elas não estão trabalhando com nenhum projeto, elas não estão planejando nada para o ano que vem. 80% das empresas culturais, elas não têm nenhuma perspectiva de uma nova fonte de renda. A situação está muito complicada e o setor, o que ele está pedindo para o governo, além da ajuda emergencial, né? Desoneração tributária, renegociação de dívida, capacitação com novas habilidades e competências para as pessoas e apoio para se adaptarem nas atividades e no ambiente digital. Então, vocês vejam, as pessoas estão sem perspectiva e estão sem condição nenhuma, tanto do ponto de vista do preparo intelectual, né, quanto do conhecimento de ferramentas básicas para sobreviver nesses novos tempos. Então, a gente vive um futuro que a gente nunca viveu antes, esse tipo de futuro. Essa imprevisibilidade que a gente está vivendo, acho que a gente ainda não tinha experimentado. A gente não tem certeza de coisa nenhuma, a não ser de que as coisas estão mudando o tempo todo, estão chegando de surpresa, as coisas estão chegando muito rápido, as novidades e as demandas, né? E esse futuro ele se apresenta com várias configurações, e isso pode ser uma coisa boa. São vários os futuros possíveis. Então, de alguma forma, a gente também pode criar, a gente pode interferir positivamente nesse futuro. Então, é aí que eu me pergunto, é como que a gente vai interferir positivamente, né? Como que a gente vai interferir, vai criar o nosso futuro, de forma que a gente possa ter algum tipo de segurança em relação à nossa sustentabilidade. Esse futuro totalmente incerto, eu conversando com algumas pessoas sobre isso, né? Algumas têm um pensamento um pouco despreocupado, vamos dizer assim, ou eles acham o seguinte, que cultura está na Constituição, que cultura é um direito de todos e que o Estado tem que garantir o pleno exercício dos direitos culturais, apoiar, incentivar e valorizar a difusão das manifestações culturais. E que se o Estado é obrigado constitucionalmente, alguma solução o Estado vai ter que dar para a gente, porque é um direito nosso, os trabalhadores da cultura, né? Direito que o Estado tem que manter a nossa área. Eu fico pensando um pouco diferente sobre isso. Eu acho que nós temos sim esse direito, o Estado tem o dever de manter a área cultural funcionando. Eu acredito nisso. Mas eu acabei de citar a palavra dever. Nós temos o direito de ser assistido pelo Estado e o Estado tem o dever de nos manter. Mas para cada direito que nós recebemos, nós temos também um dever correspondente. Então, se nós temos um conjunto de direitos que devem ser respeitados pelo Estado e pela sociedade a respeito da nossa existência, significa que nós também temos um conjunto de deveres, né, para com a sociedade e para com o Estado. Eu fico pensando aqui que os deveres que nós temos para com as pessoas, para com o Estado, para com a sociedade, pelo fato de nós, de alguma forma, sermos beneficiados com os incentivos fiscais, esses deveres que nós temos, na realidade,
eles são benefícios. Bem, o futuro está incerto, o futuro está nebuloso, né? E eu, desde sempre, agora ainda mais, acredito que uma das formas que nós temos de conseguir vencer essa fase aí, e sobreviver e sair de uma forma digna dessa fase, são justamente as possibilidades que se abrem quando a gente começa a entender os conceitos inerentes à economia da cultura, os conceitos inerentes à cultura como fornecedora de desenvolvimento humano, fornecedora de desenvolvimento econômico, né? São saídas que eu acredito que estão aí, que a gente deve buscar. Eu ainda não sei exatamente onde elas estão, mas são os caminhos que eu imagino que a gente tem. Agora, é interessante que tem um grupo de pessoas também no ambiente artístico que eles acham que cultura, pelo fato de ser um direito constitucional, pelo fato de cultura estar prevista, de a cultura estar prevista lá no artigo 215 da Constituição, né, que diz que o Estado tem que garantir o pleno exercício dos direitos culturais, acesso, incentivar, valorizar a difusão de manifestações culturais, enfim, que cultura é uma obrigação única e exclusivamente do Estado. E que, muitas vezes, se a gente começar a colocar na mesa, a colocar na pauta, a colocar na cena as possibilidades que se abrem por conta da economia da cultura, por conta da geração de negócios culturais e os impactos benéficos que isso traz para a sociedade, se a gente coloca essas questões na mesa, a cultura vira só um negócio, vira só um negócio a serviço do capitalismo selvagem, e o Estado acaba se isentando de cumprir com a sua obrigação. Então, o que a gente tem que fazer é obrigar o Estado a cumprir com a sua obrigação. Eu não penso assim. Eu acho que sim, que nós temos que obrigar o Estado e que forçar o Estado a cumprir com a sua obrigação. Mas nós, enquanto agentes culturais, nós também temos uma obrigação de mostrar para a sociedade em geral, de mostrar para as pessoas, de mostrar para a comunidade os benefícios que elas podem ter se a sociedade, se a comunidade, se os gestores públicos realmente resolverem usar a cultura como âncora de desenvolvimento. Isso ainda não aconteceu. A gente precisa mostrar que a cultura pode ser uma âncora de desenvolvimento. E como âncora de desenvolvimento, ela traz benefícios e muitas vantagens para a sociedade. E se a gente consegue mostrar esses benefícios, essas vantagens, a gente consegue mudar um pouco essa percepção negativa que hoje estamos todos sofrendo por parte de uma política, de uma onda de intolerância que tomou conta, né? Então, o lugar do artista hoje ele está muito questionado. A existência do artista ela passa a ser questionada. O artista hoje ele é visto como um peso para a sociedade. E a gente está precisando mostrar o outro lado, os benefícios que a sociedade pode ter se a cultura for realmente entendida como uma âncora fundamental para o desenvolvimento humano e econômico.